Que a paz de Deus vos seja multiplicada a todos que chegaram a este pequeno vídeo. Estou aqui na cobertura aqui da minha casa, no bairro onde eu resido, bairro Grama, Juiz de Fora, para postar esse vídeo que Deus colocou no meu coração aqui nesta manhã, do dia de hoje, acerca dos mandamentos e da lei de Deus. Isso segundo o que o Senhor coloca no meu coração pelo Espírito Santo. Porque eu não estou aqui dizendo coisas minhas, coisas do meu interesse, mas do interesse da palavra, do interesse da realidade de Cristo. E também para dizer também que muitos julgam segundo o parecer humano, segundo o parecer científico e teológico, julgam segundo o que aprendem nos colégios, o que aprendem muitas das vezes fazendo seus cursos, participando de cursos e concursos e teológicos. Outros fazem o doutorado, mesclado, línguas, e julgam por estarem apoiados na estrutura material, no estudo material, julgam suficientemente capazes de falar e fazer aquilo que lhes vem à mente. Não, nós não podemos, nós temos que buscar de Deus, acima de tudo, a guia do Espírito Santo. Não é proibido a pessoa ser formado, ter cursos, fazer teologia, fazer vários cursos, se a pessoa tem condições de fazer, ou se Deus habilita ele a isso, não é proibido. Mas o proibido é a pessoa aprender, chegar num nível, atingir um nível bom ou médio, cientificamente falando, ou teologicamente falando, e depois, ao invés de usar a sua sabedoria para incentivar o povo a obedecer a Deus, a servir a Deus corretamente, conforme os dizeres da palavra, vem torcendo a Escritura, como disse o próprio apóstolo Paulo. Torcendo as Escrituras, eles torcem a Escritura para sua própria perdição e para condenação no dia do juízo final. Então nós temos que observar que nem Jesus Cristo, nem Paulo foram favoráveis acerca de alguém zombar ou criticar e fazer chacota, né? Fazer zombaria do Antigo Testamento, da lei, dos profetas. Porque quem fala mal da lei de Deus, da lei de Moisés, eles dizem lei de Moisés. A lei de Moisés é assim, a lei de Deus, de Moisés, foi falha naquilo, querendo apontar defeito naquilo que o próprio Deus determinou que fosse feito aqui na terra. Moisés não tinha lei para dar a ninguém. Os princípios da lei não vieram de Moisés, não nasceram em Moisés, nasceram de Deus. Foi Deus quem deu a Moisés a lei e também os 10 mandamentos, principalmente ali no Monte Sinai. Então nós temos que observar isso. Foi Deus quem deu a Moisés. Então tudo veio de Deus. Então quem fala mal dos 10 mandamentos, quem fica zombando dos 10 mandamentos, falando que não há necessidade nenhuma de guardar nenhum mandamento, inclusive o sábado, ele está pensando que está fazendo muita vantagem, que está angariando uma grande satisfação para o coração de Deus. Pelo contrário, Deus não está contente com essas pessoas. Fujam dessas pessoas. E outra também, não tem nenhuma moral, são pessoas que têm uma boca muito suja, imunda, falam muitas besteiras, palavrões, e muitas das vezes também pronunciam de qualquer maneira, sem resguardar a boca, porque a boca é um membro no qual Deus nos deu para louvar a Deus e para falar sobre Deus. Mas primeiro nós temos que fazer uma higiene nos nossos corações, na nossa maneira de viver, de falar, né? Conforme disse Jesus Cristo, nós temos que primeiro tirar o arqueiro que está no nosso olho, e assim então poderemos enxergar o cisco no olho do nosso irmão. Então tem pessoas querendo ensinar as verdades de Cristo, mas ele próprio ainda não tirou
o arqueiro do olho dele. Ele se comporta mal, ele é indecente, é imoral, fala palavrões, né? Vive de vida incorreta, no sentido de procedimentos, estou falando, mesmo que ele seja correto com as suas contas, com as suas dívidas, né? Ele pode ser correto em vários sentidos, mas no sentido pessoal, ele está muito aquém, muito longe de ser ainda uma testemunha de Jesus Cristo, ou ser ainda um ministro de Jesus Cristo. Ele é pastor, né? Ele é pastor, ele é professor de teologia, é professor mestre de doutorado, ele tem muita coisa, ele tem muita sabedoria humana, mas ele ainda não teve a humildade de fazer como Paulo, que sendo sábio, sendo criado aos pés de Gamaliel, chegou a ponto de dizer um dia que considerou a sabedoria dele como lixo, como esterco, para receber a de Deus. Então eu sugiro a esses homens que têm tanta sabedoria humana, que eles se humilhem e recebam a sabedoria de Deus, para poder depois então falar ensinar sobre as coisas que estão lá na palavra de Deus. Uma pessoa inspirada pelo Espírito Santo não vai dizer nunca que Jesus Cristo aboliu mandamentos da lei, que Jesus Cristo violou mandamentos, sendo que lá em Mateus 5,17 ele próprio disse que não vim destruir a lei nem os profetas, mas sim cumprir. E todo aquele que cumpre e que ensina será considerado grande. E os que não cumprem e que não ensinam os mandamentos serão considerados menores lá no reino do céu. E ele ainda disse ainda, né, que ai daquele que excluir qualquer mandamento da lei de Deus, dos 10 mandamentos, né, e que violar qualquer um dos menores mandamentos, dos mais pequenos deles, né, será considerado o mínimo no reino dos céus. Então essas pessoas ficam aí falando mal daquilo que eles não conhecem, porque se conhecesse temeriam, porque os mandamentos não foram escritos pelos escribas, eles foram escritos pelo próprio dedo de Deus lá no Monte Fumegante, né, com toda a majestade, lá no Monte Sinai, e foram entregues a Moisés. Então eu rogo da parte do Espírito Santo, da parte de Deus, que tais pessoas analisem antes de ficarem falando mal daquilo que eles não conhecem, daquilo que ainda não lhes fora revelado, porque se tivesse sido revelado, respeitariam, que o próprio Jesus Cristo respeitou e respeita. Ele disse que a única razão pela qual o Pai ama a Ele é porque Ele guarda devidamente os mandamentos do Pai. Se Jesus Cristo guarda os mandamentos, os profetas todos guardaram, se os anjos no céu guardam os mandamentos, se até Deus, como exemplo, também primeiro Ele também pratica os mandamentos para depois ensinar, por que simples homens, né, naturais, mortais, né, homens que cheios às vezes de despreparo espiritual, vão falar mal daquilo que eles não conhecem? Eu, na verdade, estou falando aqui pelo Espírito Santo, porque eu não tenho curso teológico, não me interesso em fazer nenhum curso, porque eu busco a sabedoria da fonte que Jesus Cristo nos indicou para buscar. Ele falou, se alguém quiser saber de alguma coisa, busque de Deus, que é a fonte principal de onde emana a sabedoria, a humildade, a simplicidade e o amor puro, verdadeiro, que nos conduzirá à vida eterna. E só poderemos possuir a glória de Deus por meio agindo desta forma e tendo esta atitude que Jesus Cristo, como o principal de todos, nos deu o maior exemplo de humildade. Sendo Ele Senhor e Mestre, lavou os pés dos apóstolos. E hoje pessoas que são comuns, pecadores e falhos, como eu também tenho falha, mas eu procuro fazer o máximo para poder preparar o meu corpo, que eu considero ser o templo e a morada do Espírito Santo, para poder falar sobre as coisas de Deus, como elas devem e convém ser faladas. Não como eu penso que deve ser falado, mas como Deus quer que seja colocado de acordo com a vontade dele para o mundo ouvir as verdades de Cristo. É isso que Deus me dá de falar nesta manhã, inspirado por Deus. E que Deus seja sempre louvado. Amém.